Opa! Estou aqui para falar sobre análise e gestão de risco. A verdade é que o que é risco? Risco é sempre uma incerteza em relação a um objetivo, incerteza em relação ao que está por vir. Por exemplo, se você quer fazer uma viagem de carro, sei lá, 500 quilômetros de distância do seu ponto atual. Esses 500 quilômetros, quais são as incertezas? Uma vez que ela é de carro, por exemplo, você ficar sem combustível. Se o seu carro com um tanque de gasolina ou álcool que seja, diesel, se for o caso, não tiver autonomia de chegar até o ponto final sem essa quantidade de combustível. Uma incerteza é faltar combustível. Segunda incerteza, furar o pneu. Você tem um step, mas para isso você deveria o quê? Fazer um controle, verificar se está tudo certo com o step. Além disso, você poderia furar o pneu 2 vezes. Nossa, mas aí é trágico demais. Não, então poderia. E aí, no caminho, quais seriam as alternativas se é um caminho que você não conhece? Você tem seguro, você tem telefone de guincho, se nesse trajeto acontecer, isso poderia ser ações para combater os riscos. Risco existe sempre em qualquer circunstância. Risco é algo que sempre estará presente, ou seja, essa incerteza. A questão é o que fazemos com esse risco. Esse é um momento delicado, um momento especial de incertezas. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer nos próximos dias, semanas e talvez até os próximos meses. Mas a pergunta que fica é: o que nós vamos fazer com o que está acontecendo? E mais ainda, como nós estaremos quando tudo isso passar? A verdade, isso vai passar, mas quando passar, como você quer estar? Como você está se preparando para o que está por vir? É normal que no meio desse processo bata desespero, gere essas incertezas de uma forma às vezes até mais agressiva e acaba nos paralisando. Mas a única certeza que eu tenho é uma situação delicada, especial, mas que vai passar. E quando ela passar, quando tudo isso acontecer, é óbvio que o mercado vai estar remexido, a economia vai estar fragilizada. E quando tudo isso passar, quem vai ter mais espaço no mercado? Quem vai ser procurado pelas empresas para continuar trabalhando? E quem eventualmente não vai ter espaço nesse novo mercado? Tudo isso vai acontecer em função da sua preparação, independente do medo, independente da incerteza, independente da dor e do desconforto que exista nesse momento. Saber lidar com isso é o que vai nos diferenciar para quando isso passar. Existe uma frase que eu sempre gosto de repetir que é: mais importante do que acontece na tua vida é o que você faz com as coisas que acontecem. Porque elas não vão deixar de acontecer. É claro que esse é um momento talvez sem precedentes para a maioria de nós. Na Alemanha eu estava vendo uma reportagem hoje cedo dizendo que isso se assemelha talvez a pior, na verdade a pior situação desde a Segunda Guerra é o que está acontecendo nesse momento. Mas a verdade está acontecendo, vai continuar e vai demorar um tempo para isso parar. Só que como vamos reagir? E aí eu quero falar sobre análise e gestão de risco. Risco é uma incerteza. Existem riscos gigantescos, riscos graves, riscos médios, riscos pequenos. Como classificar? A questão é: qual é a probabilidade? Qual é a possibilidade daquilo acontecer? No caso, falando disso que vivemos, dessa história do coronavírus e Covid-19, isso existe uma probabilidade se você estiver fora de casa. Se você mora em prédio, como no meu caso, pegar o elevador é um risco? É. Só que é um risco comparado se você estiver num lugar com aglomeração de gente? Não, ele é menor, mas ele existe. Então, quanto mais você ficar em casa, mais você controla esse risco, não é que você elimina. Porque, como no meu exemplo, num prédio, se você entrar no elevador, já pode ser motivo. Se você, independente da sua casa, é um vírus que ele está no ar, as pessoas passam na frente, você vai, eventualmente você pede uma comida, ali você está exposto.
A questão não é surtar, mas é controlar o que dá para controlar. Então uma coisa é a probabilidade do risco, a outra coisa é a ocorrência. Nesse momento, falando desse assunto, a ocorrência é altíssima, toda hora está acontecendo. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos falando aí de aproximadamente 900 e poucos pessoas contaminadas, com 11 mortes no Brasil. Isso até a última vez que eu vi. E esse é um momento que para alguns é como se estivesse vivendo como naquele seriado de Game of Thrones, ou seja, vivendo numa era totalmente insegura, de não saber o que está por vir e algo está acontecendo, como a gente não pudesse ir para a rua. Tem gente que não está levando a sério, não está respeitando o risco, não está estabelecendo controles. Vai ter um efeito colateral talvez maior. E é justamente por isso que a coisa vem se alastrando, porque tem pessoas que não acreditam. Falei de probabilidade, falei de ocorrência, agora sobre detecção. Qual é a possibilidade de eu detectar essa situação? Seja detectar a doença, seja detectar os riscos, seja de controlar. Para mim, eu entendo que o controle está estabelecido nas suas ações e na sua exposição. Só que essa gestão de risco que eu quero colocar aqui, ela vai muito além dessa situação que vivemos em relação ao coronavírus. Essa relação, ela pode ser muito maior em relação a outras coisas. Qual é a clareza do teu objetivo para você saber quais são as ameaças que podem te prejudicar? Vamos fazer um exercício juntos aqui. Se você tem como objetivo, quando passar tudo isso, estar empregado, tendo uma renda que te permita viver, ter o seu conforto, cuidar da sua família e cuidar de você. Quais são as ameaças que existem? Eu não sei no que você trabalha, mas daqui 2 meses, dependendo como as coisas acontecerem, você vai ter o seu emprego e a sua renda daqui 2, 3 meses? Como que você está se preparando? Pensar um pouco mais à frente e se preparar é o que vai fazer a diferença quando esse futuro, que daqui a pouco está aí, chegar e acontecer. Quando eu digo isso, é porque a gente tem que pensar, não adianta ignorar, não adianta ter só aquele pensamento positivo. Eu escrevi uma frase esses dias dizendo: a fé, ela te ajuda, mas ela não resolve o seu problema. É claro, eu no meu caso, e acredito que talvez no seu, provavelmente pelas probabilidades, você também deve acreditar em Deus. Eu acredito e eu sei que Deus sabe o que está fazendo. Porém, a verdade é que se não agirmos, e o agir, ficar em casa é uma ação. Ficar em casa, não se envolver ou se expor é uma ação. Então a pergunta é: quais são os seus controles? Quais são os seus objetivos para que você possa se proteger em relação às ameaças que estão presentes? Eu falo e destaco essa situação do vírus, eu destaco isso tudo que estamos vivendo, mas isso também ocorre em relação aos seus objetivos. Os seus objetivos, ele possui riscos e ameaças que podem impedir você de alcançá-lo. Só que se você não reconhecer, identificar esses riscos, se torna difícil e pouco intuitivo você simplesmente saber o que agir. Ou gastar eventualmente energia de forma desorganizada, mais energia do que precisa ou menos energia do que precisa. Logo, não se protege, logo pode ter o seu objetivo, o caminho para atender o seu objetivo comprometido. Por qual razão? Porque você não tomou as devidas ações ou com a demanda necessária de energia para se proteger. Então o que eu quero colocar aqui com essa parte de gestão de riscos vai existir risco. Nós estamos com alto risco com tudo que está acontecendo, mas isso vai passar. E quando passar, pense em como você quer estar. Como você vai organizar o seu tempo para fazer com que daqui a algum tempo, quando tudo isso passar, você estar preparado, preparada para enfrentar esse novo mercado, essa nova situação. Quando eu digo isso é porque todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa sobreviver, todo mundo precisa se desenvolver. Então use o seu tempo para você se desenvolver, para você buscar novas fontes de conhecimento. Eu vou compartilhar cada vez mais conteúdo para que possa contribuir com você dentro desse processo. Mas para isso, você precisa estar atento. Então eu espero que isso faça sentido, se cuida e prevaleça
o cuidado de estar menos exposto. É isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.